Olá, seja muito bem-vindo ao Voar Podcast. Aqui nós iremos tratar sobre o mundo da aviação, sobre viagem, turismo, gastronomia e muito mais. Eu sou Charles Pessoa, especialista em segurança operacional em aeroportos. E hoje nós temos o prazer de convidar uma pessoa que vai trazer aqui conhecimento que vocês nem imaginam. Por falar em nem imaginar, vocês sabiam que existe biólogo trabalhando em aeroporto? Será que o biólogo ele serve para quê? É para autorizar um animal a embarcar? É para fazer controle de fauna? Para que serve um biólogo? E para responder, para contribuir nesse bate-papo de hoje, nós estamos aqui com Deise. Seja muito bem-vinda, Deise. Obrigada, Deise Charles. Jora é especialista aqui, bióloga, trabalha aqui trabalha em aeroportos. Muito bem-vinda aqui conosco no Voar Podcast, Deise. Charles, então, muito obrigada. É um prazer participar do seu podcast. E eu estou aqui hoje para esclarecer várias curiosidades da comunidade aí sobre aviação, atuação de biólogos em aeroportos. Maravilha. E aí eu queria já começar com você, Deise, perguntando o seguinte, né? Já aconteceu durante a sua experiência, você já tem o quê? 20 anos? 20 anos que eu trabalho na área da aviação e há quase 11 anos com o tema que eu vou apresentar hoje aqui. Maravilha. E dentro dessa sua experiência, assim, você já se deparou com a questão de colisão, com de aeronaves, de aves com aeronave, e não só aves, né? A fauna tem a fauna terrestre também, né? Já aconteceu? Você vai poder compartilhar com a gente hoje aqui? Vou poder compartilhar, mas vou deixar essa resposta mais para o final aí, para vocês conhecerem primeiro o tema, pode ser? Maravilha, então. Então fala um pouco pra gente, assim, né, como a gente costuma falar aqui no nosso bate-papo, são histórias que inspiram, né. E aí faça um pouco da Deise, porque eu sei que você, pelo sotaque, você não é de Maceió. Eu sou paulista, estou aqui há 4 anos, né, num projeto, eh, do do qual eu trabalho atualmente, e como começou minha trajetória na aviação, né. Eu, desde a minha infância, morei ao lado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é o maior da América Latina, então era uma comunidade, bem humilde, né, então todos os adultos que eu tinha ali como referência trabalhavam em aeroportos, né, então é o lugar ali de fonte de renda da maior parte dos moradores, e eu sempre fui inserida naquele universo, né, então eu ia no aeroporto, ia ver a aeronave decolando, pousando no mezanino, lembro de na infância ir andar de patins no aeroporto, olha só, hoje em dia isso é Verdade. impossível, e já tinha essa paixão, né, era um Pela parte ambiente da aviação. pela parte da Até aviação. então nada de Nada, não, biologia. eu era criança, né, só esse Ah, encantamento vendo da minha casa a aeronave subir e descer o dia inteiro. E aí durante a adolescência, né, eu participei de 2 programas sociais, e um deles ocorreu em 2005 lá no aeroporto mesmo, era uma parceria do governo federal na época, com a atual gestora que era a Infraero. na E época. aí eu fiz parte desse projeto, e esse projeto ele visava capacitar o jovem para o primeiro trabalho. Então o meu primeiro trabalho, né, aos 18 anos, foi no aeroporto como operadora de caixa, no qual eu fiquei aí 5 anos. Então nós somos, colegas da mesma empresa, você Da lá em mesma Guarulhos e aqui em empresa, só Maceió, né? contando que você é bem veterano, né, e eu fiquei pouco tempo aí na administração pública, e foi assim que eu comecei, né, a conhecer o que era o aeroporto. E Uhum. aí durante esse meu trabalho como operadora de caixa, sempre achei, né, que a educação é o meio para a gente transformar vidas, então comecei a estudar biologia no contraturno, na época eu trabalhava numa escala aí de 6 por 1, né, era bem desafiante, mas fiz minha faculdade, finalizei e durante esse período fui prestando concursos públicos, e aí passei de operadora de caixa, né, a ser funcionária pública da Infraero. Maravilha. Mas ainda não tinha nada a ver com fauna até aí. Isso. Comecei, como profissional de serviço aeroportuário, né, que era o cargo ali para concurso de nível médio, e fui trabalhar no setor financeiro, mas sempre observando ali, né, toda a operação. A nossa sala também tinha um vidrão para a pista do aeroporto, mas até então não sabia o que que era ali dentro, né, nem como Aham. passageira. Só na parte Só na interna parte administrativa, né? administrativa. E o aeroporto de Guarulhos, ele foi o primeiro aeroporto a ser concedido, né, para iniciativa privada, e 2018 eu tive a oportunidade, já formada, né, na Infraero eu ficava de olho na área ambiental, mas não tinha espaço pelo próprio organograma ali, Sim. e eu de olho na vaga ambiental. Quando veio, né, a nova administradora,
privada, eu tive a oportunidade de trabalhar na gerência de meio ambiente, no setor de gerenciamento de risco de fauna, que eu sabia um pouquinho o que era, mas não dominava, né. Então eu uni ali a minha paixão pela biologia com o aeroporto nesse momento, comecei a atuar como técnica em meio ambiente. Foi a sua virada para sair da parte administrativa, né, propriamente dito, e ir para a parte operacional, né. Exato. E esse impacto dessa mudança, né, assim, você já chegou, se deparou porque o aeroporto de Guarulhos, né, a movimentação dos aeroportos, com movimentações, imensas, né. E aí você já teve já uma experiência, como foi, assim, essa mudança, essa virada de chave dessa experiência, sair de algo administrativo, né, mexer com a trabalhar com a parte financeira, Sim. e agora foi trabalhar com Com a parte de meio ambiente e com segurança operacional, né, e com esse fluxo intenso de movimentos do aeroporto, mas foi tudo um processo de aprendizagem, né, de realmente estudar sobre a área, de treinamento com as próprias gestoras, e aí foi quando eu comecei a atuar com o gerenciamento de risco de fauna. A certo. partir desse momento, como técnica ambiental, né, pude atuar lá no aeroporto de 2018 até aí meados de 2000, me enganei, ali 2013 até 2018, pude trabalhar com gerenciamento em Guarulhos. E Deise, dentro dessa experiência que você teve, assim, a colisão com fauna, porque é o foco da gente aqui nesse bate-papo, né, que é para evitar a probabilidade de animais, né, a gente fala, às vezes tem o hábito de falar avifauna, porque aí tá num nicho só de aves, mas a gente fala que a gente tem que entender que a fauna também tem os animais terrestres, né. Como é que Exatamente. funciona essa Hoje o que que tem a temática, né, risco de fauna. O que risco que de é fauna? isso? A gente trabalha na prevenção de colisões, não só colisões, né, existem outros eventos, avistamento, quase colisão, mas o relevante, né, Sim, seria indicadores. existem São eventos, são tipos eventos de de eventos de interesse para segurança operacional, né, que são a quase colisão, o avistamento e a colisão. Todos esses parâmetros isso são tem um órgão importantes. que Tem um órgão, ANAC, né, que é o órgão regulamentador, fiscalizador, né. fiscalizador, né, dos E o centro aeroportos. do CENIPA, Agora foi unido, né, o portal único que engloba aí várias instituições, né, então a gente é mandatório que o aeroporto faça o reporte desses eventos no portal único de notificação. E então o que que é o risco de colisão? sim. É essa probabilidade, né, a gente tem uma metodologia, onde a gente estuda esse contexto, para verificar qual que é a probabilidade e a severidade se vier a ocorrer uma colisão ali entre a fauna, e aí você bem ressaltou, fauna não é só as aves, né, então esse risco, ele está inserido tanto no ar, e aí o grupo de aves, mas também tem mamíferos que colidem, né, caso de morcego, como também está em terra, com os animais terrestres, e cada aeroporto, né, é bem particular as características ambientais, as espécies ali que podem ser classificadas através de uma metodologia, da análise de todos os dados que nós coletamos, para identificar quais são as espécies que o aeroporto tem ali categorizado como as espécies Pronto. problemas. E essas espécies problemas, né, na região aqui, o que é que mais preocupa na circunvizinhança de um aeroporto de maneira geral? De maneira assim, a nível, né, nacional, que eu posso assegurar, é a presença de urubu preto, né, que é uma espécie que está relacionada com a questão do descarte regular de resíduos, né. Então o entorno, ele tem um perigo, né, esse risco, ele aumenta o risco de colisão, exatamente devido a esse descarte irregular, né, de resíduo. E existe algum período do ano que você tem essa incidência? Por exemplo, a gente sabe que aves são migratórias, né, se a gente for focar na questão de ave, né, você falou a questão dos resíduos no entorno do aeroporto ali, né, que são atrativos, por exemplo, um descarte irregular. Você já se deparou, por exemplo, em aeroporto, algum descarte, assim, que lhe chamou a atenção, que você ficou, assim, boquiaberta, como se diz, você ficou assim Sim, Charles, eu passei assim identificamos, né, uma situação em um dos aeroportos que foi bastante preocupante. Tinha um descarte, nós dentro, né, do sítio aeroportuário, ali na pista de pouso e decolagem, fazendo a nossa atividade, avistamos uma concentração de urubus em voo circular. E já na esses lateral da na pista da lateral da pista, né, bem próximo ali do centro da pista.
E fomos até o local, verificar o que estava acontecendo naquela região, e era um canavial, e aí se deparamos se tinha em média, assim, uns 300 urubus em voos, quando eu cheguei no ponto era a gente entrando com a viatura e os urubus levantando, né, tinha mais, eu nunca tinha visto tanto urubu na minha vida, tinha mais aí de 200 urubus pousado. E qual que era o atrativo? Era um descarte de restos de avicultura, né, que dependendo ali da localidade, é uma prática, né, inadequada, mas presente na população. Então essa importância de parcerias, né, com o órgão fiscalizador, com o próprio fiscalizador do empreendimento, para que a gente não tenha, né, monitore esse tipo de situação. E como é que vocês resolveram? Vocês usam o quê? Tem ações junto à prefeitura? Sim, Como é que funciona? temos ações, né, então o empreendimento, o aeroporto, o gerenciamento, né, se limita a dentro do sítio em alguns aspectos, mas com o entorno, que é essa preocupação, o aeródromo, né, o aeroporto ali, ele precisa comunicar para o órgão responsável, então nós acionamos, né, a fiscalizadora ali ambiental, o dono do empreendimento e a própria prefeitura para que eles fizessem uma ação de retirar esse resíduo, só assim a gente eliminaria a presença de urubus. A empresa, o trabalho que vocês executam, né, vocês trabalham, digamos assim, intramuro. A responsabilidade é ali no ponto de vista de tomar alguma ação, de afugentamento, captura. A gente vai falar um pouco depois sobre essa questão de captura, se tem autorização, como é que funciona. Mas diga assim, essa parte está restrita ali para alguma ação efetiva na prática. Mas, né, um passarinho me contou que vocês têm um trabalho da chamada asa. Como é que é essa questão de asa? Como é que funciona? Que distância, para as pessoas terem noção, os nossos ouvintes aqui, né, que estão assistindo aqui, possam ter noção do trabalho e da responsabilidade, do alcance. Conta um pouco pra gente aí. Sim, então nós temos uma lei, né, federal, que é a É 700 e alguma 12.725, coisa, me recordo. 12.725, né, Isso. que ela dispõe sobre o controle de fauna nas imediações ali do aeródromo. E aí lá estabelece todos os procedimentos que o empreendedor, né, o gestor do aeroporto, ele tem que tomar, dentre elas é fazer o monitoramento de um raio de 20 quilômetros a partir do eixo da pista, né, que é isso que é a ASA, a área de segurança operacional. Então, nesse raio de 20 quilômetros que, né, tem cidades que a ASA dentro do aeroporto envolve 13, 14 Por cidades, exemplo, né. Maceió, aqui no vamos falar aqui do aeroporto de Maceió. Você está aqui no centro da pista de pouso e decolagem. Isso, Então, você tira desse ponto central aqui um raio de 20 quilômetros quilômetros. em um raio literalmente. Um raio Vai de usar o 20 compasso que a gente quilômetros. estudou na escola, Usa o para fazer um compasso. raio de Exatamente. 20 km. E aí a gente monitora esse raio de 20 quilômetros, que em Maceió, né, no aeroporto de Maceió, envolve aí 14 municípios, identificando atividades que possam ser atrativas de fauna ou focos que já estão atraindo fauna, né? Em boa parte é descarte, pontos viciantes ali de descarte de resíduo. Então, quer dizer, são 14 municípios 14 que vocês municípios. fazem esse trabalho. Isso com a periodicidade que faz esse trabalho, consolida relatório, como é que funciona? A periodicidade vai muito da dinâmica do próprio aeroporto, mas o regulamento, que é o regulamento da aviação civil, que é a RIBAC 153, ela estipula que deve ser feito esse monitoramento no mínimo RIBAC semestralmente. seria o quê? Para você? Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. E aí É um 153, fundamento legal, né, onde vocês usam o exatamente. embasamento para fazer. E aí nesse documento tem uma parte que a gente chama de subparte H, que lá tem um item de gerenciamento de risco de fauna. E nesse documento ele estipula todo o que o aeroporto, de acordo com, o porte do aeroporto, né, o que precisa ser feito, tem um programa de gerenciamento, é um documento que se chama identificação de perigo de fauna, e a questão do monitoramento da asa também. Maravilha. Para, digamos assim, afastar esses animais, né, no sentido quando vocês estão trabalhando, vamos dizer assim, intramuro, né, existe técnicas, existe procedimentos, como é que funciona, né, para que as pessoas possam entender que a função daquilo que a gente perguntou lá no início, né. Você sabia que existe biólogo no aeroporto, então o que é que um biólogo tem a ver? A gente está conseguindo já perceber, né, o quão importante é essa questão da fauna e o trabalho do biólogo que conhece justamente a fauna.
é o exato. profissional capacitado para isso. Então, existe algum tipo de técnica, de procedimento, de atitudes que vocês realizam para Existem várias e não são, né, não é uma única técnica que vai espantar todos os bichos de um aeroporto, né, então nós temos diversas técnicas e o papel no do aeroporto Zumbi biólogo. dos Palmares, que ações vocês Quais qual a prata da ações? casa aqui? Nós temos, o uso da buzina náutica, né, a questão dos fogos de artifício anterior aí, né, à lei estadual, hoje em dia nós não estamos utilizando, que é um dos métodos mais eficiente, então todos os aeroportos que puderem, né, fazem uso dessa técnica Aham. da pirotecnia. E nós temos no aeroporto de Maceió, a questão de buzina náutica, a buzina de gás, o chicote de estalo, né, que foi uma referência aí, que veio de Acho que até para aeroportos. passar aí para as pessoas entenderem quando fala chicote, não é para bater nos animais não, né? Não, não, o chicote é o ruído ali, o O som que vai som fazer com que é cause um interessante, desconforto. quer dizer, aquele chicote, olha, quer dizer, fala aí, Deise, como é que é a Então técnica? aqui a técnica é um chicote de estalo, né, a gente compra aqui em Maceió Olha, a gente também. percebe lá Ali no é o fundo quê? Ó, quero-quero, é? isso, é um bando de quero-queros que eles estão sendo atraídos, porque o gramado baixo, que é o gramado que eles gostam para fazer a reprodução, né, então eles nidificam, botam os ovos aí. E período chuvoso, né, tá em busca de alimento também, água, local de repouso. Então o chicote ele tem essa função, né, de a gente estala ele para que o som dele se propague e cause um desconforto ali na ave. Tem espécies que respondem muito bem ao chicote, mas tem espécies que não, então por isso que a importância de ter várias técnicas. Aqui é Já uma é o quê? outra, que é uma buzina náutica. Nós tínhamos ali 2 gaviões de rabo branco pousados nessa antena, né, que é um instrumento de navegação aérea. Então, com o uso da buzina ali, nós conseguimos fazer o afugentamento dessa ave e garantir a segurança da operação, para que a aeronave pouse sem ter ali esse risco de colidir com essas aves. Interessante, né. E o detalhe é que eles utilizam vários tipos de técnica, né. Aí nesse caso, os animais terminam, digamos assim, se acostumando, precisa estar havendo uma mudança, como é que é isso? Precisa, Charles. Como a gente, eles se adaptam ao ambiente, né, então, já é um ambiente Muitos aeroportuário já lhe conhecem ruidoso. lá, né? A gente quase tem tem os nossos amigos que estão lá todos os dias, né. Então a gente precisa sim modificar as técnicas, estudar, né, então o papel do biólogo é identificar quais as espécies estão lá, qual que é o comportamento, qual que é a biologia, qual que é o ciclo de vida daquelas espécies para que a gente possa trabalhar tanto, né, de maneira preventiva no afugentamento, mas tem algumas espécies que a gente vai precisar de um manejo, que envolva a captura, né, Uhum, que aí entendi. a captura, ela precisa de uma série de outras ações. Então o afugentamento, ele serve para a rotina do dia a dia. Foi interessante você falar essa questão de captura, porque, existe leis, né, por exemplo, se você tiver capturar um animal, um cachorro, a partir daquele momento, se houver essa captura, o que é que a lei determina? O que é que ela impõe? Você termina ficando responsável, é isso? Por aquele animal? Então, há diversos entendimentos, mas a minha conduta, né, ética é no momento que eu capturo um cachorro doméstico, eu preciso ter um local correto para a destinação desse animal, seja aí uma ONG, né, ou trabalhar com a própria comunidade ali para que consiga adotar esse animal. O empreendimento, né, e o profissional ele tem que ter essa conduta que é o E correto. sem ser doméstico, né, quando é que é necessário capturar animais, assim, diversos, né, por Animal exemplo, silvestre, né, silvestre. então, por exemplo, o animal recentemente aconteceu, né, num dos trabalhos, uma colisão com um carcará. E esse carcará, ele colidiu com a aeronave, porém, ele não veio a óbito, ele ficou ferido. Nesse Acho que caso só o vento, né, a força pode ter sido um jet jet blast, né, blast então ali. ele teve ali alguns danos, mas o que que eu faço? Vamos traduzir o que é jet blast? Traduz aí, bora. Que é essa parte que a aeronave ela tem o motor, né, e o jato ele faz na sucção na parte de frente, e o que sai os gases, aquela parte da saída é chamada de jet blast. É justamente onde, como a Deise falou, de repente a aeronave estava em um momento para decolar com a força,
o jato, aquele jato saindo com bastante pressão, né, e aí uma ave que passa por trás, tem histórico em aeroportos como o Santos Dumont que já chegou a virar um K, Sim, por isso né, a gente tem todo um do protocolo ali, né, protocolo. Então para imagina uma ave, então quer dizer que nesse caso específico, vocês se depararam com uma ave que estava ferida, né. encontrou ela como? Foi na vistoria, foi Há um reportagem? reporte, né, os Sim. pilotos têm todo um trabalho de prevenção e de relato de ocorrências, então o piloto, ele percebeu que ele havia colidido durante o processo de decolagem, ele informa a torre de controle, e aí a torre aciona, né, nos aeroportos que tem a equipe local de Em fauna. Maceió tem esse Aqui trabalho em que vai Maceió tem esse então tem o trabalho. piloto à vista, não só vocês que fazem a vistoria, o piloto que entra em Sim. contato com a torre, então essa comunicação para garantir a segurança operacional do aeroporto. Exato, e aí o tanto pode vir esse reporte do piloto que teve a percepção ali da colisão durante a fase de voo, ou da própria comunidade que está ali em atividade, né, tem o pessoal da manutenção que está muito eles ficam muito tempo na pista ali fazendo todo o processo de poda dos gramados, os fiscais de operações, eles fazem as revisões também deles, periódicas. Encontrou uma carcaça? Então a gente vai considerar ali uma colisão. Pronto, você falou do carcará que ele sobreviveu, né, de alguma forma, e aí como é que é o procedimento? Então nós fizemos, né, baseado em todo um protocolo, a captura desse animal e levamos, acondicionamos, né, numa caixa de Estava transporte. ferido ele? Estava Possivelmente, ferido, né? um ferimento, mas não tinha nenhuma fratura ali visível, então ele foi encaminhado para o CETAS, né, que é o Centro de Reabilitação de Animal Silvestre, que fica aqui em Maceió, na região ali do Farol. Lá eles que dão Lá, destino, já né, faz obedece uma outro tipo de protocolo, de exato. Lá cuidados. tem uma veterinária que vai passar por toda a avaliação clínica, reabilitar esse animal e se ele estiver em condições, ele retorna para o ambiente natural. Maravilha. Aí nessa linha, desde ainda, né, você tem esse procedimento, mas para fazer esse tipo de manejo, captura, tem uma legislação por trás, né. Tem, Como é que funciona? Quais são os órgãos, o que é preciso ter para poder exercer isso aí dentro da lei, sim. né? Então, o principal órgão, da parte de segurança da aviação civil, né, é o nosso órgão regulamento, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que tem essa RIBAC. Fora isso, para a parte ambiental, são Ns legislações, né, então legislação de crime ambiental, legislação a CONAMA, que ela estipula que o aeroporto estipula ali as diretrizes para que o aeródromo possa fazer o plano de manejo de fauna, que aí é nesse plano que o aeroporto submete ali para o órgão ambiental, e o órgão ambiental vai avaliar. Então esse plano ele precisa ter toda uma identificação das espécies, do perigo de fauna, tudo aquilo que eu te falei que é a parte técnica do biólogo, que é tão importante ter esse biólogo no aeroporto. Eu falo que o biólogo ele vem crescendo muito essa atividade, né, eu atuo lá É desde um é 2000. um nicho do mercado que muitas vezes as pessoas não têm noção, né, Sim, da importância. Só nesse bate-papo inicial a gente vê o quão é importante e ele cuidar. passou por uma expansão nessa atividade, porque lá quando os aeroportos eram administrados pela iniciativa pública, tinha convênios com universidades, então no momento que os aeroportos começaram a ser concedidos, começou, né, buscar esses profissionais no mercado, e é um profissional com uma formação diferenciada, porque você tem que ter um conhecimento da biologia, mas também da segurança da operação, né, da segurança ali operacional. Então esses profissionais começaram a adentrar os aeroportos, né, e alguns profissionais, são da própria administradora, outros vêm através de consultoria ambiental, então é uma área que vem crescendo bastante e que eu indico, assim, os biólogos, né, é uma alegria poder trabalhar na área ambiental e com fauna, então eu indico, pesquisem, né, façam cursos, tem algumas empresas que fornecem curso de capacitação para a formação aí no gerenciamento de risco de fauna. Excelente, foi até um pouco d'água aqui e falar um pouco também dos nossos patrocinadores, Deise, entendeu? Sim, conte aí. A Canecaria Voar, desculpa, Canecaria Oxente, que está patrocinando o Voar Podcast. Ficou lindíssimo. Bacana, bonito, né? E é que nós temos também outros patrocinadores que estão aqui, o BJ Hangar, que é um hangar, quem não conhece, pessoal, o hangar é o local onde as aeronaves são estacionadas, cuidada, e não só as aeronaves, também os pilotos, a tripulação que está ali,
utilizando. E a BJ é o hangar que está aqui com o nosso amigo Bruno, né, junto com toda a sua equipe trabalhando ali. Tem salas, olha, isso eu costumo falar aí, né, Deise, parece um hotel, né. Ah, eu adoro esse espaço, já pude ir aí fazer atendimento de ocorrências de fauna, e é um espaço muito confortável, fui muito bem recebida. Tem a sala de descompressão que eles usam para que os pilotos possam, né, ter um pouco do O alívio do descanso, né. estresse, descanso dele, então, é um local, assim, e como eu costumo falar, além das pessoas, né, os profissionais lá de alta competência e capacidade, então E aproveitando esse gancho do hangar, né, todas as empresas que atuam, seja na área operacional do aeroporto, que é essa área restrita, ou na área comum, eles são parceiros para que a gente mitigue o risco de fauna, né. Então o hangar também já teve episódios de, reportou, verificou uma mancha ali na aeronave, então aciona a equipe de fauna para que a gente possa fazer a coleta desse bem lembrado, material. você falou essa questão da coleta, aí que você explicasse para o pessoal entender que você consegue saber se aquela ave que colidiu com a aeronave, ela pertence à nossa região, se foi outra, como é que funciona essa parte aí dessa coleta do DNA, não é isso? Isso, a coleta do material biológico para envio para o laboratório para que se faça, análise desse material. Então, atualmente, né, tá para finalizar um projeto da Secretaria de Aviação Civil e ela fez parcerias com vários aeroportos brasileiros para que a gente fizesse essa coleta e enviasse para esse laboratório. Então, o resultado foi incrível, né. E por que que é importante a Isso, é gente isso que eu ia saber. falar, assim, porque, assim, para a aeronave que colidiu, teve um dano ou enfim, vai de repente teve uma moça na asa, vai ao pousar, o mecânico, aí tem atraso de voo, tem, manutenção para ser feita, avaliação técnica, tem todo um histórico por trás ali, para garantir a segurança, não é isso? Então, assim, Exatamente. quando vocês fazem esse trabalho, qual é a finalidade e como é que se chega a saber até que tipo de espécie. É, a finalidade, né, no melhor resultado, é a gente identificar a espécie, né. Para que a gente identifica a espécie? Se eu não sei qual que é a espécie que está colidindo, eu não sei se ela é uma espécie problema, né, se eu preciso ter um olhar atento para essa espécie, se eu preciso aplicar alguma técnica de manejo. Então, foi muito importante esse projeto do SAC, e ele vem nesse contexto. Hoje, o que que o aeroporto ele considera? As colisões através dos vestígios de fauna, seja ele na própria pista de pouso e decolagem, inclusive adorei aqui a pista de vocês, a Coincidência, né, ser cabeceira cabeceira 12h30, 12h30, né. muito legal. Então a gente encontra os vestígios, seja ali na pista ou nas taxiways, né, em toda a área ali, e vestígios na aeronave, para que a gente possa encontrar esse vestígio e ter a certeza se tiver ali a Você tira a carcaça, amostra do tira a do amostra. sangue É, mas ou só no caso. pena que ficar, alguma coisa assim, Exato, fragmentos de fragmento. tecidos, né, de fluidos ali, mas só de espécies que esse vestígio é pequeno, a ponto de nós, especialista, não conseguimos identificar ali qual que é a espécie. No aeroporto de Maceió, 95% das colisões é possível identificar a espécie, porque nós Estão encontramos. mapeadas, Estão monitoradas. mapeadas, porque a gente tem essa equipe em loco, né, isso é muito importante. O aeroporto que não tem uma equipe loco, dificulta tanto a coleta desse material, como a identificação das colisões ali, durante a dinâmica do aeroporto. E dentro desse cenário, Daisy, como é que a comunidade impacta direta ou indiretamente na segurança operacional no aeroporto? Diretamente, Charles, não dá para a gente pensar em segurança operacional sem educação ambiental, né, sem essa questão ambiental. Então a comunidade, ela tem esse papel, transformador dentro do aeroporto. Eu falo que um acidente, ele não vai colocar em risco só quem trabalha ou quem está voando, Voando, né, né, é. ele vai colocar em risco toda uma localidade. Então é muito importante esse papel social, né, tá alinhado hoje o gerenciamento de risco de fauna com as próprias práticas de ECG, né, pensando no social e no ambiental. Então ir até a comunidade, eu tenho assim, ao longo desses últimos 5 anos que eu pude trabalhar no aeroporto de Maceió, inúmeras experiências, convidando a comunidade, associação de moradores, né, que eu nem imaginava, tinha quase 10 associações no entorno do aeroporto,
Então nós Que fizemos um bacana. E a evento. receptividade é interessante. Eu me lembro, em um dos treinamentos, que eu participei, que tinha uma criança, acho que ele devia ter uns 8 a 10 anos, na época, quando tinha um lixão lá, né, ele está próximo ao aeroporto, a criança disse: "Não, o", disse assim: "Fica a cerca de 10, 12 quilômetros de distância, num raio de 10, 12 quilômetros". Eu: "Pai, como é que você não está sabendo disso?". É esse trabalho O que trabalho, né, vai lá que a no equipe faz é muito de ir até as comunidades. Então, quais são os públicos-alvos? Escola, né, ensino fundamental 2, ensino médio, tem algo os litúrgico que adultos. vocês fazem? Tem um material, alguns aeroportos possuem um material didático, né, então o aeroporto de Maceió criou uma cartilha muito interessante, em parceria com a empresa que presta o serviço de gerenciamento, e a gente vai para esses ambientes com esse material, criamos até um jogo chamado FAUNO, inspirado no Uno, né, vai para essas instituições, trazendo de forma bem didática e ilustrativa o que que é esse risco, e de que forma que a Eles podem comunidade, contribuir, né, né. então, assim, quando eu mudo, tudo muda, né, são pequenas atitudes que elas podem gerar grandes mudanças. E isso, assim, é dos 2 lados, né, a gente está mitigando o risco, mas ao mesmo tempo a gente está, aquilo que você falou, a questão social, né, levando a importância do aeroporto para a comunidade, né, que é um espaço de transformação de vidas. Então eu ensino, quando eu vou lá para uma atividade, as crianças, eu levo o material, então eles olham, né, nossa, o binóculo, o guia de campo de identificação de fauna, uma câmera fotográfica, e por muitas vezes é através dessas atividades que vai ser o primeiro contato daquela criança com o universo de um E aeroporto. você fala são aquelas câmeras fotográficas, aquelas que têm o sensor de presença para vocês realizarem monitoramento das faunas terrestres? Também, tem as câmeras traps, né, que Trap, são né, essas câmeras para que a gente faça o monitoramento da fauna noturno, mas assim, quando eu me referi agora, é uma câmera fotográfica, uma simples câmera é fotográfica, mesmo, de fato, porque a porque geração é de às vezes celular, né, às vezes as crianças não têm contato, né, então pega um guia, a gente vem enriquecendo ali a vida e fala: "Poxa, eu já vi, né, depois de palestra, desde eu quero sair daqui e quero ser bióloga, tia", né, porque a gente quer coisa boa, trabalhar né. no aeroporto, isso é muito bom. Muito bom mesmo, é. E você entende, assim, dentro do poder público, né, o que tem avançado, tá um pouco lento, o que é que precisa melhorar, esse cenário com esse trabalho que você faz aqui, porque, por exemplo, Maceió mesmo, o aeroporto, ele tem, a circunvizinhança 2 municípios, né, Maceió e Rio Lago. Então, como é que consegue trabalhar e o apoio, né, esse feedback que o poder público trabalha junto com essa até a questão da educação ambiental, né, tem também o meio ambiente, né, que junto como é que funciona isso para você? Charles, a gente vem avançando, né, nessa parceria com as prefeituras e até os órgãos ambientais. Não é um trabalho de curto prazo, né, é um trabalho aí de 5 anos, quase, no aeroporto de Maceió, e a prefeitura cada vez mais vem tomando ciência, né, do que esse risco representa, como ela pode contribuir, e o resultado disso nós temos, através daquela lei federal que eu citei, né, que instituir uma comissão de gerenciamento de risco de fauna. E essa comissão, ela acontece tanto internamente para a comunidade ali que atua no aeroporto, como externo, que é convidando esses órgãos Eles ambientais. estão Eles participando, estão participando, nós já muito bom, né? fizemos muito, nós já fizemos 5 reuniões, e a última ocorreu recentemente, e tivemos aí a participação de 38 pessoas, né, de instituições públicas, então órgãos ambientais, as representantes das prefeituras, e 2 pontos importantes, né, que você até citou, é a questão, o aeroporto ele não tem atuação do lado externo, então o que que ele faz? Ele monitora, Através da asa, né? produz ali, faz toda a coleta de dados através do monitoramento da ASA, produz um relatório e comunica às prefeituras e os órgãos ambientais. E essa sim, né, com respaldo aí do uso e da ocupação do solo, pode fiscalizar e propor medidas de mitigação. Mas é só fiscalizar? Não, né, precisa esse trabalho com a comunidade, e não é só de não descarte o lixo, né, é um trabalho que envolve o ambiental e o social. Então nós temos avançado, na última reunião, até representantes das prefeituras, né, teve uma palestrante que compartilhou ações que nós fizemos ao longo do ano nessas escolas, atendemos aí um público de quase 1.500 alunos, e a outra prefeitura de ações que também tem ali na prefeitura para
contribuir de forma indireta na redução desse risco. Quem ganha isso é a segurança operacional, né. Exato. Então, a gente como você falou no início, né, não só as pessoas que estão voando ou trabalhando no aeroporto, então a comunidade, né, que da circunvizinhança que ganha com essa segurança operações, né. Estamos já caminhando rápido, né. Muito Tá rápido vendo? mesmo. Eu queria que você falasse um pouco, assim, se você lembra de algo marcante, né, que aconteceu até nas suas atividades aqui no aeroporto mesmo, algo que foi, assim, marcou de repente. Eu sei que deve ter a experiência de várias situações, mas você poderia destacar uma especial, que você pode com uma ação você pode perceber na prática e evitar até uma consequência de uma colisão com mortes de animais, enfim. Sim, quando acho que o propósito, né, meu como bióloga é preservar vidas, né, seja elas vidas humanas ou outras espécies. Então a gente a todo dia, a segurança operacional trabalha com a prevenção. Então meu maior objetivo é não presenciar, né, um incidente ou um acidente aéreo. Claro que colisões faz parte das estatísticas, né, para que a gente não tenha colisão, é só a gente não voar, né, os aeroportos serem Verdade. fechados, a Deixar aeronave as ficar aeronaves lá, no solo, né, estacionada. estacionada, né. Mas Você nós diminui essa temos probabilidade, né, que é o essa probabilidade, principalmente de eventos que causem danos. Então, um exemplo no aeroporto de Maceió, que é o meu último aí, trabalho, né, através do plano de manejo de fauna, com autorização do órgão ambiental do IMA, nós podemos fazer o controle populacional de quero-quero, né, que é o Vanellus quilensis ali. Como que a gente faz o controle? Fazendo a captura dos ovos, né, e seguindo todo um protocolo ali para é diminuição que dessa até para população. fazer a retirada, considera-se manejo, Sim, no sentido legal da lei que não pode fazer o descarte de jamais, assim, os ninhos os ninhos ninhos. e ovos são protegidos pela legislação ambiental, então para a gente fazer essa ação, existe todo um processo com o órgão ambiental, ele emite uma licença, lá tem toda a equipe técnica, né, só aqueles biólogos que estão na licença, na autorização ambiental, que podem fazer esse tipo de atividade. E aí qual que é o propósito? Fazer o controle populacional daquela espécie, que no caso do quero-quero, é uma espécie que adora gramado, né, então campo de futebol, aeroporto. Aqui no Nordeste, então, eles estão presentes ao longo do ano todo, tem algumas espécies que são sazonais, essa não, e eles reproduzem bastante, né, porque tem aquele ambiente ideal. Então, um dos resultados do nosso trabalho foi o manejo de quero-quero, conseguimos aí reduzir consideravelmente, Você trabalha através de indicadores com gráficos, através fica de monitorando para saber exato, a gente faz, além de ter os indicadores mensais, a cada autorização ambiental a gente precisa enviar para o órgão ambiental um relatório de execução daquelas ações, documentado, fotografado, né, vocês de são todos os fiscalizados processos. por isso? Sim, somos fiscalizados, tem que atender todas as condicionantes ambientais ali que está nessa autorização ambiental. Aí, além do quero-quero, um outro exemplo, pensando aí num mamífero, né, é a raposa, o cachorro do mato, popularmente conhecido, né, que é o Cerdócio tous. É uma espécie que, para o aeroporto de Maceió, é uma espécie crítica e temos autorização para fazer, o recolhimento desses animais, então a gente faz todo um estudo, um monitoramento da presença, programa uma ação, né, instala a armadilha, faz a captura e tem essa parceria com os CETAS, para que esse animal chegue em segurança, passe por uma avaliação do veterinário e depois, se em Conseguiu já fazer condições captura de já, Charles, já fizemos de adultos, assim, em média 7 adultos e filhotes, né, teve um episódio que foi encontrado, a importância de todos os atores ali do aeroporto, a equipe de manutenção encontrou numa vala de drenagem 6 filhotes de cachorro do mato. Então a gente coletou ali com toda o cuidado, né, e atendendo todo o padrão de segurança, e esses animais foram encaminhados ao CETA. que eram propensos a, de repente, Imagina se numa aqueles vala de animais lateral de uma pista de pouso-decolagem, né, eles poderiam sair e quando você interessante. tira 6 animais, não é só o numérico, você está protegendo a vida desses animais e a vida das pessoas e do equipamento ali, né, que tá dentro do O aeroporto. segredo é manter esse equilíbrio, né, Daisy? Sim, Eh,
a questão da fauna é necessária, é importante, né, e como eu já falei, outra oportunidade aqui, nós é que ocupamos o espaço das aves, né, Exato. E espaço aéreo, né, então eles precisa ter esse equilíbrio, né, entre exatamente. e assim, em períodos de mudanças climáticas, várias alterações ocorrem também nessa configuração da presença de fauna, e o biólogo ele é essencial, né, para que ele faça esse estudo e que ele recomende as boas práticas para que o aeroporto possa ali gerenciar esse risco. Maravilha, Daisy. Para a gente, como eu falei, já estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui, né. Você poderia dizer, assim, o que é que mais te surpreende no seu trabalho, assim, o que é que mais, digamos assim, que você traz como que você se apaixonou pelo seu dia a dia no trabalho? Porque a gente sabe que a questão da fauna, você lida com animais, né, pessoas, seres humanos, animais, e ter esse equilíbrio que a gente falou, né. Você tem você poderia você falar um pouco dessa questão, né, desse que mais lhe surpreendeu ou lhe surpreende ainda, né, com relação ao seu trabalho. O trabalho de biólogo em aeroporto, ele é bem dinâmico, né, então cada dia é uma situação, às vezes, ali, nova, mas o mais importante é isso, a gente trabalha para garantir a segurança da operação, né, para que o aeroporto ele continue seguindo o fluxo, já que é um dos modais, né, mais seguros, e que a gente possa garantir também a questão ambiental, né, a destinação correta dos animais, a gente fala, assim, da fauna, mas também tem a flora, então o que me encanta é poder unir o propósito da minha formação, que é de estudar sobre a vidas, e poder colocar em prática lá no aeroporto, trabalhando com a prevenção de acidentes, né, é esse o nosso compromisso, pensando na operação e no ambiental. Então a gente sempre está um passo à frente do que pode acontecer, para que a gente trabalhe aí na prevenção. Excelente. Eu me lembrei também que, existe uma forma de manejo de colocar como se fosse espantalho, vamos dizer assim, de urubu, feito de borracha, como é que é isso? Pra gente antes de ir para finalizar propriamente dito, né, que eu já finalizei aqui umas 3 vezes, né, mas o assunto é empolgante, a gente termina querendo aproveitar ao máximo. Eh, tem um tipo de afugentamento usando tipo espantalho? É, aí não seria, assim, um afugentamento, é um dos métodos, né, tem referência, artigo científico que já utilizou esse método, para que a gente evite a ave de se empoleirar em algum local específico, né, então, exemplo, tem lá a torre de controle e o parapeito, a aeronave o urubu pode estar usando aquele espaço ali só para repousar. E o que que a gente faz? Vem com uma técnica que é a gente chama de efígie, mas é um molde, pode ser de EVA ou até mesmo uma espécie taxidermizada de um urubu ou outra espécie que seja ali represente um predador, para que ele se assuste, né, e tenha essa noção assim: "Nossa, tem alguma coisa estranha ali, se eu colocar o meu pezinho ali, eu vou ser predado". E aí ele inibe o empoleiramento dessa espécie diante dessa imagem aí, que pode ser, né, como eu disse, uma réplica ou até mesmo animal taxidermizado. Mas como eu comentei, essa é uma das técnicas para a gente gerenciar a presença de fauna, então tem que ter sempre essa rotatividade entre técnicas, fazer essa união, mas é algo também que deu muito resultado no aeroporto de Maceió. Bom, finalizamos aqui o nosso bate-papo. Queremos agradecer novamente aqui os nossos patrocinadores, né, a Oxente Canecas, onde você vai encontrar produtos de qualidade, entendeu? Garantia também, eh, excelente o produto que eles fornecem e o nosso também, o hangar, né, da BJ, hangar que você vai poder ter ali, o piloto, né, toda a tripulação, os familiares também que são bem, recebidos no hangar. Daisy, mais uma vez, queremos te agradecer aqui, né, te agradeço por essa oportunidade aqui. E eu queria que você deixasse, né, uma palavra final, né, uma mensagem, o que é que você acha, o seu sentimento, né, ao longo desses anos trabalhando em aeroportos, né, com experiência do aeroporto, eh, de Guarulhos, que você trabalhou, no aeroporto também aqui em Maceió. Deixasse assim até uma palavra de inspiração para as pessoas que estão ouvindo, que hoje
aprenderam, né, o que um biólogo faz no aeroporto, a sua importância, e a gente pode marcar outras oportunidades para trazer mais informações, acerca do seu trabalho. Que você falasse um pouco aí para. Sim, pessoal, é um prazer, né, discutir, dialogar sobre esse assunto com o Charles. É sempre muito bom essa troca. E não existe segurança operacional sem responsabilidade ambiental e social, né. Então, o que eu espero é que cada vez mais os aeroportos possam aí investir em pessoas, em biólogos, em equipamentos, em tecnologia, para que a gente venha mitigando esse risco e eu acho que eu sou o resultado de que as coisas podem acontecer, né. Comecei lá menininha, né, admirando o aeroporto e hoje pude atuar, né, na coordenação, no gerenciamento de risco de fauna do aeroporto de Maceió, através da ciência, né, da dedicação, do compromisso, da rotina ali com o aeroporto. Então eu gostaria muito de ver vários biólogos trabalhando em aeroportos e tendo todas essas oportunidades. Mais uma vez eu agradeço, Charles. Maravilha. É que a gente quer aqui, no oferecimento, Ah. deixar também essa lembrança da Oxê, que caneca Ah, eu ganhei linda. uma caneca? Ganhou, Eba! Ó, exatamente. igualzinha essa daqui, né, muito linda. Maravilha. Muito obrigado, Muito Charles. obrigado mais uma vez. Queria agradecer a todos, reiterar aqui o nosso agradecimento. Sigam, né, desde que quiser deixar também a sua rede social aí, para que as pessoas possam, acompanhar e ver o seu trabalho, saber da sua dedicação, do seu profissionalismo. Claro, o meu LinkedIn é Deise Alves Jora, então fiquem, antenados, aí também tem as redes sociais, que é Deise Alves Jora, possam coloco lá, né, um pouquinho do meu trabalho, então fico à disposição para depois esclarecer dúvidas para outros eventos, e é isso. Bom, gente, obrigado. Até o próximo episódio aqui do Voar Podcast, onde você vai poder patinar, mergulhar, voar no mundo da aviação, né. E hoje temos o privilégio de ouvir essa aula, vamos dizer, uma aula de biologia aqui, em prol da segurança operacional. Desde mais uma vez, obrigado a você. Por nada, Até tchau, o tchau, próximo, pessoal, pessoal. até a Valeu. próxima.